A gente vinha falando, então, na semana passada, nós estávamos falando sobre o governo do Jânio Quadros, foi a nossa última aula, né? A gente falou, na verdade, na semana passada, nós falamos do governo do Juscelino, e nós falamos do governo Jânio Quadros, toda aquela crise causada pela sua renúncia, né? Então, que vai levar a toda uma situação ali, mais ou menos uns 10 dias, entre a renúncia do Jânio Quadros e a efetivação, a garantia da posse do presidente João Goulart, né? Então a gente vai ver aqui, por exemplo, se vocês pegarem no livro de vocês, fala um pouco do João Goulart, que ele havia sido ministro do Trabalho no governo Vargas, o que contrariava parte dos políticos brasileiros. Havia toda uma questão ali no caso das Forças Armadas, se opondo à ocupação da presidência pelo Jango, por associá-lo ao espantalho do comunismo, apesar das manifestações contrárias, né? Então havia, né? Apesar das manifestações contrárias, havia o respaldo para dar posse ao João Goulart da Constituição de 1946, que ela dizia muito simples: em caso de renúncia do presidente, independente do tempo, assume o vice. Porque, por exemplo, sabe o que acontece, turma? Se a gente for pegar, por exemplo, na Constituição de 1891, se a gente for pegar a primeira Constituição republicana, vale lembrar que se o presidente renunciasse, o vice assumiria até convocar-se novas eleições, mas na Constituição de 46, isso tinha acabado, tanto que o próprio o João Café Filho, o vice do Vargas, quando o Vargas morreu, foi no seu mandato até enquanto ele teve saúde, né? Então, na verdade, o que se estava armando ali em 61 para tentar impedir a posse do Jango já era uma tentativa de golpe para impedir a posse do Jango, né? Só que o que aconteceu, né? Então a Constituição ela começou a ser desrespeitada logo após a renúncia do Jânio Quadros. O Congresso Nacional nomeou o então presidente da Câmara, né, provisoriamente, o Ranieri Mazzilli, embora o Jango tivesse em viagem de volta da China, né? Vale lembrar que na época o Jânio Quadros havia mandado o João Goulart junto a empresários brasileiros numa visita diplomática e comercial à China, né? Então, dentro daquela política do João Goulart, dentro daquela política do Jânio Quadros, dos chamados países não alinhados, né? De se aproximar desses países, fazer parte desse bloco dos não alinhados. Então, aí o Jânio Quadros mandou o Jango para lá naquele mesmo tempo. Então, quando a gente fala que isso, na verdade, esse negócio do Jânio Quadros mandar o Jango para a China e isso ser público, né? Então, e aí esse negócio dele ter renunciado enquanto vice tivesse fora do país, e ainda mais num país comunista como é a China, certo? Isso o Jânio Quadros deve ter pensado, bom, se eu pedir para renunciar, o pessoal vai querer que eu fique, porque eles não vão querer um cara que está na China, né? Claro que no fim não deu nada certo, né? O Jânio Quadros saiu bom, foi uma piada, né? O governo do Jânio Quadros é uma piada de péssimo gosto, para falar a verdade, né? Então, nomeia-se o Ranieri Mazzilli para a presidência da República, provisoriamente, enquanto o Jango estivesse fora, né? E começa uma articulação aqui para impedir a posse do Jango. Então, aqui os comandantes militares, né? Uma boa parte dos setores dos comandantes militares, aqui no caso, a UDN, né, que jamais, né, a UDN que teve que engolir o Jango de vice com a vitória do candidato apoiado por ele, grandes empresários estrangeiros e nacionais acusando o Jango de ser um perigoso comunista, né? Dentro daquela coisa que ainda mais que em 1961, vamos analisar bem friamente, 61 foi o ano em que Cuba
se assumiu socialista, foi o ano em que houve a fracassada tentativa dos Estados Unidos de invadir Cuba pela Baía dos Porcos, né, numa operação orquestrada pelo governo dos Estados Unidos, que o próprio presidente Kennedy assumiu que ele tinha mandado aquilo fazer. 1961, uma semana antes da posse uma semana antes da renúncia do Jânio Quadros, foi erguido o Muro de Berlim. Então tá rolando muita coisa ali em 1961, tá? E aí então ali, né, os principais líderes contrários à posse, o general Odílio Denis, ministro da Guerra, e o governador da Guanabara, o então jornalista, né, e ex-deputado Carlos Lacerda. Mas favoráveis à posse do Jango, então boa parte dos líderes sindicais e trabalhadores, pequenos empresários, profissionais liberais, uma grande parte do Congresso Nacional, não só o partido do Jango, né, não só o PTB, pela questão do respeito à Constituição, o governador de Goiás e o cunhado e governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, né? Que aí nessa foto é uma das fotos mais icônicas assim desse episódio conhecido como o Movimento da Legalidade. Inclusive, inclusive está na capa aqui desse livro, né? Vozes da Legalidade, Política e Imaginário na Era do Rádio, né? Então aqui nessa foto na capa desse livro sobre a legalidade do Juremir Machado, o Brizola com uma submetralhadora embaixo do braço, né? Porque naquele momento, né, gente, naquele momento ali da história, na verdade aquilo que aconteceu foi marcante, né, gente? A formação dessa frente legalista para garantir a posse do Jango, isso forçou uma série de medidas ali no caso, né? Aqui a gente está falando, né? No Sul, o governador Leonel Brizola iniciou uma campanha legalista exigindo a posse imediata de João Goulart como presidente constitucional. Certo? E, aliás, essa campanha, gente, aquilo que a gente chama aqui no Sul também de movimento, campanha da legalidade, isso então foi organizado aqui no Sul para cumprir a Constituição, para fazer cumprir a lei. Então, por isso, Frente Legalista ou Campanha da Legalidade. O Brizola, assim, gente, o Brizola usava bigodinho charreteiro, né, naquela época, já em 1960, né? Então, o Brizola, ele é nascido em Carazinho, foi prefeito de Porto Alegre, foi governador, era casado com uma irmã do João Goulart, com a Neuza, né? Então, enfim, e aí o Brizola, vem a defender o cumprimento da lei, né? E aí só que o que acontece naquele momento da renúncia do Jânio Quadros, houve uma série de ações assim muito suspeitas, enfim, da questão de, por exemplo, as emissoras de rádio simplesmente se calaram, e aí porque não queriam transmitir os discursos do Brizola, e o Brizola, então, ele solicitou, com o auxílio da Brigada Militar, que se requisitassem os equipamentos de transmissão da Rádio Guaíba para levar lá para o porão do Palácio Piratini e de lá fazer as transmissões de rádio naquilo que depois a gente ficou conhecendo na história como Rádio da Legalidade. E aí então, o que acontece? Outras emissoras do país começaram a entrar em cadeia de rádio para transmitir os discursos do Brizola na defesa da legalidade. Para falar a verdade, gurizada, o movimento... o que estava acontecendo ali nesse meio tempo, entre o dia 25 de agosto e o dia 2 de setembro, aproximadamente, estava prestes a estourar uma guerra aqui no país, né? Porque dentro do próprio exército haviam algumas divisões, alguns eram contrários, na verdade a maioria era contrário, mas tinha alguns setores que eram favoráveis à posse do Jango, para fazer valer a lei. Inclusive, essa cena que vocês estão vendo aqui, a Brigada Militar defendendo o palácio, porque sim, gente, chegou a se cogitar bombardear o Palácio Piratini, se cogitou, havia ordens para os caças ali da base aérea de Canoas decolarem e bombardearem o Palácio Piratini. Então, foram dias assim bem tensos, né? Então aqui eu tenho outro material, aqui também um material mais curtinho, esse aqui da editora da Síntese Universitária, Legalidade, o Último Levante Gaúcho, e aqui nesse material tem algumas imagens aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês.
barricada da Constituição está na Praça da Matriz. Então, na verdade, o Palácio Piratini, a Praça da Matriz ali, isso tudo estava para ser bombardeado, né, gente? Então, na verdade, mesmo sob a ameaça de intervenção militar, a resistência se ampliou, houve uma mobilização popular que não tinha precedentes na história. Isso aqui, olha isso, gente, olha essa imagem aqui, ó. Opa, peraí, olha essa imagem aqui, ó. Os caras estão metendo uma barricada com umas mesas viradas ali, então havia todo um temor de ataque ao Palácio Piratini, né? Então havia toda... e aí tu pega uma outra cena aqui, ó, por exemplo, tem aqui, ó, nesse material aqui, deixa eu abrir para vocês. Peraí, deixa eu abrir aqui, agora. E aí o que acontece? Quando se viu o tamanho da mobilização, quando se viu... Eu tenho mais material sobre esse tema da legalidade aqui, para falar a verdade. Eu tenho, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tenho... Professor, eles são materiais publicados naquela época ou são mais recentes? Esses materiais, esses que eu tenho aqui são mais recentes, tá? Na verdade, esse folhetinho aqui da legalidade, ele é de 88, mas aquelas fotos são da época. Sim. Aquelas fotos são da época. Eu tenho aqui, e aí eu me lembro aqui também, eu tenho um material, esse material aqui, na verdade, isso aqui, na verdade, foi publicado na Rede Pública Estadual em 2011. Isso aqui, na verdade, era um concurso, né? Um concurso da Rede Pública Estadual, 50 anos do movimento da legalidade. Esse é um material aqui que foi feito um concurso de redação, né? E aí tem aqui um monte de gente que escreveu redação, teve gente que escreveu... fez desenhos falando sobre o movimento da legalidade, teve gente que até fez poesia aqui sobre a campanha, teve um material aqui, ó, esse material aqui, na verdade, eu consegui na SEDUC, lá em 2014, quando eu estava tomando posse, como professor estadual, eles me deram esse material aqui, eles me deram esse livro aqui, A Legalidade, o Golpe Militar e a Rebelião dos Sargentos, que na verdade é uma autobiografia de um cara que estava nesses momentos aqui da história. E aí, esse material aqui que é muito legal, e eu recebi muitos desse material aqui, só que no fim eu acabei distribuindo assim para a turma que eu tinha, tá? Legalidade em quadrinhos, né? Então foi feito um material bem bacana aqui, onde eles pegaram a história ali do período de 1961 e fizeram tudo ali em quadrinhos. Eu vou ver se esse material aqui, eu vou escanear esse material aqui e vou disponibilizar esse material aqui, porque esse material aqui é muito legal, gente. Esse material aqui, ele é muito show de bola, tá? Fala todo aqui, né? Mostra as imagens, mostra as barricadas, mostra toda a situação aqui que ocorreu até que o Jango voltasse, porque assim, ó, na verdade, o Jango, quando o Jânio Quadros renunciou, ele começou a viagem de volta. E a viagem de volta para o Brasil, ela demorou um monte, ela foi feita com muitas escalas, enfim, foi uma situação assim, bem tensa, porque inclusive havia ameaça de que quando o avião do Jango tivesse se aproximando em espaço aéreo brasileiro, o avião sofreu uma ameaça de ser... havia uma ordem, inclusive chegou a ser uma ordem de abater o avião, de derrubar o avião do Jango. Então, para vocês verem o clima que estava naquele momento ali, final de agosto, início de setembro. Então, só que daí, quando o comandante do Terceiro Exército, que tinha sede em Porto Alegre, comandado pelo general Machado Lopes, ele disse, não, o Terceiro Exército está pela legalidade. Até inclusive a campanha da legalidade, ela até surgiu até um hino na época, né? O hino da campanha da legalidade, esse hino composto por um cara chamado Paulo César Pereio, tá? Que é um hino que mais ou menos... Avante, brasileiros de pé, unidos pela liberdade, marchamos todos juntos com a bandeira que prega a lealdade. Deixa eu ver se tem a letra toda aqui, eu devo ter a letra aqui, peraí, deixa eu ver, aqui nesse... É enteado no hino, né, professor? Não, a gente tem que saber. Peraí, aqui, onde é que tá aqui a letra toda? Cadeia da legalidade. Cadê o hino daqui? Eu tenho o hino aqui, pelo menos eu tinha escutado aqui o hino, Manifesto do Lote, falando da rede, decisão do Terceiro Exército.
outros depoimentos, a posse. Aqui, na verdade, não, acho que nesse material aqui eu não... Mas esse material era muito legal. Esse tema era muito... como é que é? Protesta contra o tirano, uma coisa assim, cara. É um clássico, na verdade, é um clássico das músicas aqui, desses hinos de protesto aqui, foi essa da campanha da legalidade. Pesquisar não tem, será? Hã? Se tu pesquisar. Tá meio baixo o volume. Se tu pesquisar, será que não tem? Não, pesquisando tem. Se aí vocês procurarem, você vai encontrar aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aqui, hino da legalidade. Peraí, hino da legalidade. Aqui, ó. Esse material, inclusive, tem o filme, que foi lançado ano passado, o filme Legalidade, protesta contra o tirano e recusa a traição, que um povo só é bem grande, se for livre sua nação. Aí volta, né? Mas a primeira parte, avante brasileiros de pé, unidos pela liberdade, marchemos todos juntos com a bandeira que prega a lealdade. Isso é um clássico dos hinos, dos curtinhos, né? E então eu sugiro também para vocês, se vocês quiserem assistir um pouco mais, claro que no filme dá umas variadas um pouco ali, porque o filme Legalidade, que foi lançado ano passado, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se consigo mostrar o trailer. O filme, ele foi, na verdade, o filme ele foi, aqui o trailer, achei, trailer oficial. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Mas deixa eu só... Opa, chegou aqui o Leonardo. Peraí. Deixa eu mostrar aqui para vocês o trailer desse filme aqui, pelo menos. Tá. Peraí. Espera um pouquinho. Aqui. Deixa eu dar uma interrompida aqui para mostrar para vocês. Aqui. Agora vai. E é muito interessante a história desse filme, na verdade. Aqui. Deixa eu trancar minha câmera aqui para não travar na transmissão. Aqui, ó. Brizola, o ministro da Guerra quer impedir o Jango de tomar posse. O Jango irá assumir a presidência da República. Porque esse é um desejo do povo brasileiro, que não aceita esse golpe e a ele não se submeterá. Não se podia falar nada. Eles sabiam muito pouco sobre a minha mãe. Sabiam que ela, na época, era perseguida pela ditadura militar. Prazer. Luiz Antônio. Cecília, Você estava no Piratini hoje mais cedo, não estava? trabalho para o Washington Post. Eu gostaria de fazer uma entrevista com o senhor. Fico curioso em saber qual é o interesse de Washington no meu governo. A gente não tem permissão para entrar aqui. É rapidinho, ninguém vai ver. Eu ajudei a trazer umas armas aí. Tinha uma amiga tua junto comigo. Cecília. Jornalista. Disse que te conheceu lá em Punta del Este. Eles metem um romance no meio da história, né, pra dar uma... Essa personagem é fictícia, a Cecília, mas o resto... Quero mais esse povo. Se eles querem um estado de exceção, terão um estado de exceção. Atenção, povo gaúcho e compatriotas dos demais estados brasileiros que por hora nos escutam. Está entrando no ar a Rádio da Legalidade. Não penso ao lado dos russos ou dos americanos. Eu penso ao lado do Brasil. Ele foi lançado, então, ano passado, em setembro, né, 12 de setembro. E o mais interessante aqui, né, turma, é que quando esse filme foi lançado, o cara que interpretou, na verdade, o cara que interpretou o Brizola no filme, né, o cara que interpretou o cara que interpretou o Brizola no filme, esse ator, o Leonardo Machado, esse filme foi lançado quase um ano depois da morte dele. O Leonardo Machado, ele morreu com 42 anos de idade, esse ator. Ele foi... então ele teve câncer, né, o Leonardo Machado, e ele
mesmo assim doente, ele ainda conseguiu deixar 2 materiais prontos, né? Ele deixou pronto esse filme, né, o Legalidade, e ele também está naquele filme A Cabeça de Gumercindo Saraiva, que eu havia mostrado para vocês no começo do ano. Então, esse cara aí, tipo, né, o cara ainda conseguiu. Então, na verdade, o Cabeça de Gumercindo Saraiva foi lançado, pouco tempo depois ele morreu, e daí, no ano seguinte, né, que foi lançado o filme Legalidade, e aí no final fazendo uma homenagem a ele, assim, o filme é bem emocionante, esse filme, para falar a verdade, né, esse filme aí da Legalidade. Então, né, poxa, né, o cara ainda conseguiu deixar, como eu vou dizer para vocês, ainda conseguiu deixar material pronto antes de morrer, né? Então, assim, esse cara foi uma grande, né? Foi triste, né? Ver o cara, né? Era um ator muito talentoso aqui do estado. Ele apresentava os curtas gaúchos na RBS, enfim, era um cara bem conhecido. E aí, né? Só que no fim acabou não conseguindo ver a sua obra, né? Mas ficou um baita legado, ficou um belo legado em cima desse ator aí do Leonardo Machado. Pois bem, aí, claro, né, como eu disse para vocês, então, durante esse período, a sede do governo gaúcho esteve ameaçada de bombardeio pela Força Aérea Brasileira. Na verdade, os aviões eles só não decolaram porque um grupo de militares do Terceiro Exército, eles invadiram a base aérea de Canoas e furaram os pneus dos caças, né? Porque daí os aviões com pneu furado não tinha como decolar. Então, assim, murcharam os pneus dos aviões para que não acontecesse isso. E aí, consciente das resistências à sua posse, o Jango vai retardar a volta ao Brasil, vai passar até pelos Estados Unidos, né? Olha só que doideira, numa tentativa de deixar claro que não pretendia implantar o socialismo no país. Olha só, então, a tramóia que teve que fazer, toda a articulação que o Jango teve que fazer para poder tomar posse enquanto presidente, né, fazer seguir a lei. E aí só que daí então, para evitar um conflito armado e sem força política para impedir a posse do Jango, o Congresso Nacional negociou a instauração de um regime parlamentarista no país, né? Um regime parlamentarista no país. A intenção dos congressistas era amenizar a crise política e submeter o presidente à direção do Congresso. E aí, preocupado com a possibilidade de uma guerra civil, o Jango aceitou a mudança proposta, né? E ainda por cima estava dizendo que, segundo a emenda constitucional que estabeleceu o parlamentarismo, ficou prevista a realização de um plebiscito para decidir sobre o futuro do novo regime. Então, na verdade, o que acontece, né? O Jango, ele iria assumir a presidência, ok, mas com poderes limitados, e quem de fato passaria a governar o país era o primeiro-ministro indicado pelo Congresso Nacional, indicado pelo Legislativo, certo? Então, aqui no caso, o Jango, olha só quanto tempo, né, turma? O cara, ele viajou, ele estava na China dia 25 de agosto, dia 2 de setembro, dia 2 de setembro ele chegou no Uruguai. E aí no dia 3 ele entrou no Brasil, e aí no dia 7 de setembro de 61 ele tomou posse, mas com os seus poderes limitados. E como primeiro-ministro foi escolhido num primeiro momento o Tancredo Neves. Opa, passei aqui essa parte, né? Porque nesse período do Jânio Quadros, houve a visita do Yuri Gagarin aqui no Brasil, o primeiro homem a ir para o espaço, né? Mas deixa eu abrir aqui então outro material para mostrar para vocês. Você se mandou bem no trajeto, né? O Jango? Que tu falou que estava em agosto lá na... Ele demorou muito, né? Ele demorou muito, na verdade ele foi retardando, ele fez muitas escalas até voltar. Essas escalas aí, na verdade, elas foram feitas, na verdade ele estava na China, daí ele foi para Malásia, aí ele foi para França, aí ele foi para os Estados Unidos, aí ele veio para o Uruguai, e do Uruguai para o Rio Grande do Sul, Brasília.
Eles chamam também, como é que é? A volta do Pacífico, né? Porque o Jango, o apelido do Jango era Pacífico, né? Então também tem essa coisa aí, né, que dá para a gente relacionar. O Jango, gurizada, deixa eu apresentar para vocês aqui um pouco mais, vamos apresentar aqui um pouco mais para vocês. Então, deixa eu abrir aqui para falar para vocês um pouco mais sobre ele, tá? O Jango, ele, natural de São Borja, afiliado político do Getúlio Vargas, ministro do Trabalho, vice-presidente por 2 oportunidades. Essa aqui é a esposa dele, 21 anos mais nova que ele. Tipo, ela tinha 17 para 18 quando casou com o Jango, que tinha uns 39, 40. Tinham 39 anos mais ou menos quando eles casaram. Até eu estava lendo esses dias uma biografia do Jango e fala, né, que muito... Bom, naquela época era uma coisa muito comum, lá no interior era muito comum aqui, né? Então a Maria Tereza que tinha quando o Jango tomou posse 21 anos de idade. E aí, então, uma coisa que é interessante aqui nesse caso, né? Então, o primeiro-ministro que governou até junho de 62, ele foi o Tancredo Neves, né? O Tancredo Neves, então, ele foi o primeiro primeiro-ministro. E aí, assim, né, gente, mesmo com poderes limitados, o presidente dá início à elaboração de um plano de governo conhecido como Plano Trienal, né? Então, o Plano Trienal tinha como objetivo combater a inflação, reduzir o déficit público, promover o crescimento econômico do país, mas para isso ele vai tomar algumas medidas como desvalorizar a moeda e reduzir as importações. Mas assim, nesse meio tempo, né, uma coisa também que a gente vai fazer, tá? O Jango tinha, então, como primeiro-ministro o Tancredo Neves, que sempre foi um cara visto como um articulador, assim, das forças políticas no país. Aqui fala sobre a criação de fato da Eletrobras, mas deixa para lá isso aqui. Bom, o certo é que o plano trienal, então aqui, gurizada, o plano trienal, ele tinha como objetivo, fazer tudo isso, né, melhorar a distribuição de riquezas econômicas nacionais, acabar com os latifúndios improdutivos, encampar refinarias de petróleo particulares, reduzir a dívida externa brasileira, diminuir a inflação. Só que, gente, aconteceu que o plano trienal faltou recurso. E aí, nessa de faltar recurso, o plano trienal acabou não indo para frente durante o governo do João Goulart, né? Então, uma série de fatores ali acabou levando o plano trienal a não render aquilo que se imaginava que acontecesse. E aí, mas, né, claro, isso também gerou uma crise dentro do governo Jango, não foi um governo muito tranquilo de se acontecer, então foi esse período do governo Jango aconteceu muita coisa, estava acontecendo muita coisa internamente, os grupos, os movimentos sociais começaram a se mexer, começaram a se mobilizar, os grupos contrários ao Jango começaram a se mobilizar também, ainda mais forte. Aconteceu muita coisa, houve uma eleição legislativa em 63 que mudou o cenário político, que também foi um dos motivos que vai depois levar à queda do Jango. A questão aqui, tá, gente? A questão aqui, então, que dos primeiros ministros, deixa eu voltar aqui um pouco para mostrar para vocês. O primeiro foi o Tancredo, o segundo foi vocês estão vendo ali o Francisco de Paula Brochado da Rocha, gaúcho, o Francisco de Paula Brochado da Rocha, que é irmão do Otávio Caruso Brochado da Rocha, que é aquele cara que batiza, né? O nome Otávio Caruso Brochado da Rocha é o cara que batiza aquela escola que tem ali no bairro Mundstock, que é o CIEP, né? Não sei se alguns de vocês já fizeram Enem lá alguma vez. A reforma agrária, Fábio, a verdade, a reforma agrária, ela vai entrar nas propostas de reformas de base que o Jango vai apresentar lá em 64. Aqui ainda não está muito, ele não faz isso de cara, essa questão da reforma agrária,
Ele não faz isso de cara, essa questão de proposta de reforma agrária, o Jango, naquele momento, né? Ele ainda não faz. Eu falava do plebiscito, né? Eu falava do plebiscito aqui para vocês. Eu falava do plebiscito e paralelamente, o Jango passou a articular a realização de um plebiscito e a defender o retorno ao presidencialismo, conquistando a opinião pública. Então, aqui, só para mostrar o resultado para vocês, o plebiscito, para definir se aprovava o ato adicional que instituiu o parlamentarismo, ele estava previsto para acontecer nas eleições presidenciais de 65, aquelas que nunca ocorreram, tá? Só que o Jango, ele consegue puxar para 2 anos antes, porque senão, se não fosse isso, o Jango jamais teria governado com plenos poderes, mesmo que ele tenha governado com plenos poderes pouco mais de 1 ano, né? Então ele consegue puxar, antecipar o plebiscito, a população vota pelo retorno, uma grande maioria, vamos colocar aí quase 90% dos votos, vocês estão vendo ali o resultado, 9,5 milhões de pessoas reprovando o ato e apenas 2 milhões aprovando esse ato adicional. Então, em 63, os congressistas favoráveis à posse do Jango conseguem a antecipação do plebiscito e aí o Jango vai governar com plenos poderes. Então, só que é claro que, dentre as altas patentes militares, o Jango não tinha tanto prestígio assim, então é claro que vai ser um tanto difícil de resolver a situação. E aí, como eu comentava com vocês, e como eu estava comentando aqui com vocês, as forças políticas começaram a se articular aqui no país. As forças políticas, elas começaram a se articular, grupos favoráveis ao Jango aqui, então, vários sindicatos das mais diversas atividades, a criação em 62 da CGT, Comando Geral dos Trabalhadores, uma central sindical para orientar e formular estratégias de atuação até mesmo no campo político. A CGT, que era ligada ao PTB, que era o partido do Jango, né? O partido que o Getúlio Vargas havia fundado. E aí a gente também tem nesse período muitas greves, a gente tem assim um monte de o governo Jango, ele foi muito agitado aqui internamente, ele foi muito agitado. Outro movimento forte que surgiu na década de 50, as ligas camponesas. E aí uma coisa também, né, ali está aparecendo a imagem do Francisco Julião. O Francisco Julião, ele, inclusive, quando o Jânio Quadros foi fazer uma visita enquanto candidato a Cuba, ele levou junto o Francisco Julião, né? Então aqui nessa cena, olha só, Francisco Julião ao lado de Fidel Castro durante uma apresentação do Circo de Moscou, né? Então havia, claro, né, Francisco Julião, defensor da reforma agrária, logo comunista, né? Então, uma outra coisa aqui também, que a oposição brasileira também começou a se organizar nesse período, né? E aí a gente tem aqui, por exemplo, a formação do IBAD, né? O Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Na verdade, o IBAD de democrático, olha, gurizada, nem tanto, tá? Aqui vocês estão vendo no material de vocês, durante seu governo apoiado pela esquerda e grupos nacionalistas, Jango lançou as chamadas reformas de base que abrangiam educação, política agrária, tributação e habitação, dentre outros temas. Então, dizendo ali, sob essa ampla denominação de reformas de base, estava reunido um conjunto de iniciativas, reformas bancárias, fiscal, urbana, administrativa, agrária e universitária. Sustentava-se a necessidade de estender o direito de voto aos analfabetos e às patentes subalternas das Forças Armadas, como marinheiros e sargentos, e se defendiam medidas nacionalistas prevendo uma intervenção mais ampla do Estado na vida econômica e um maior controle dos investimentos estrangeiros no país, mediante a regulamentação das remessas de lucros para o exterior. O carro-chefe das reformas, sem dúvida, era a agrária, que visava eliminar os conflitos pela posse da terra e garantir o acesso à propriedade de milhões de trabalhadores rurais. Sim, o Brasil estava se encontrando nesse cenário naquele tempo já. As propostas de reforma agrária, é óbvio
que vão assustar os grandes latifundiários brasileiros naquele período. Outros projetos acentuaram a desconfiança das elites empresariais, burocráticas e militares que passaram a tramar um golpe contra o Jango. Os opositores viam com apreensão as propostas do governo e temendo as consequências das reformas sim implementadas. E, gurizada, vamos falar a verdade. Essas reformas de base, elas de comunista, não dá para dizer. Na verdade, essas reformas aí que o Jango propunha, elas hoje a gente analisa friamente isso e elas, na verdade, elas eram para desenvolver o nosso capitalismo, o capitalismo à brasileira. Mas para isso precisava fazer esse tipo de atuação, porque a gente sabe que esse país ele é cheio de desigualdades, enfim, essas desigualdades elas vêm de muito tempo. Só que quando você propôs fazer alguma coisa, ali, né, ali está falando do IPES, né, mas também está falando do IBAD, né, e também a Escola Superior de Guerra. O IBAD é o seguinte, gurizada, o IBAD, ele era uma organização anticomunista, financiou candidatos de oposição nas eleições de 62 e financiava propagandas contra o governo João Goulart, e o IBAD, ali está dizendo, em 1963, ele foi extinto por uma medida judicial. Na verdade, foi feita uma CPI, né, para investigar da onde que vinham os recursos que financiavam as ações da IBAD, e aí se descobriu que era fonte ilícita, isso entrava ilegalmente, na verdade, o dinheiro provinha, na sua maioria, de empresas dos Estados Unidos, para funcionar o IBAD. E aí a CPI do IBAD, ela acabou, né, uma medida judicial após essa CPI, acabou extinguindo esse instituto. Sabe quem que chefiou a CPI do IBAD? Deputado Rubens Paiva. Deputado Rubens Paiva, que durante a ditadura, em 1970, foi chamado para um interrogatório e nunca mais voltou. É o pai do escritor, aquele Marcelo Rubens Paiva. Tá? O deputado Rubens Paiva, então, esse mesmo Rubens Paiva é um dos poucos que vai levantar a voz para protestar contra a deposição do Jango. Então, o Rubens Paiva, ele era do Rio de Janeiro, deputado federal do Rio de Janeiro, ele acabou, né, bom, já faz 50 anos, nunca confirmaram aonde é que está a ossada do Rubens Paiva, né? Então, enfim, é um dos vários crimes que se cometeu aqui naqueles 21 anos de regime militar, né? Então, é o caso do Rubens Paiva, né? A outra organização aqui também, que eu estava falando, o IPES, certo? Então, fundada em 61 por empresários do Rio e São Paulo, recebendo a adesão de outros estados. Então, o IPES, que foi o responsável, né, pela divulgação o apoio, né, à Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em 64. E esse aqui é um folheto, olha só que interessante esse folheto aqui, ó. O nosso, mulher, mãe, esposa, irmã carioca, né, o cartaz lá para o Rio de Janeiro. O nosso direito de amar a Deus e a liberdade e a dignidade de nossos maridos, filhos e irmãos estão ameaçados pelos comunistas, primários em seus instintos e brutos em seus sentimentos. Eles se acham em plena marcha para submeter o Brasil à escravidão de sua ditadura retrógrada, anti-humana e anticristã, né? Como é que é? Cristofóbicos, né? Explorando condições difíceis que eles próprios ajudaram artificialmente a criar nesse país da esperança e do futuro. Os comunistas, altamente compliciados, preparam-se para o assalto final às igrejas. Não, olha os temas, gurizada. Olha isso é tão 2020, né? Eles já mostraram em Cuba, na Hungria, na Tchecoslováquia e na Romênia como são capazes de transformar templos em centros de heresia e paganismo. Vamos para as ruas antes que os inimigos cheguem aos nossos templos e igrejas. Compareça a grande marcha com Deus pela liberdade nessa quinta-feira, dia 2 de março, partindo às 16 horas. Então, 2020. Venha conosco. Marche conosco ao lado de Deus e do Espírito de nossos heróis da liberdade. Isso é complicado, né, gente? Então, para vocês verem, né, o espantalho que os caras tinham plantado aqui. Eu tinha falado para vocês de eleições antes de 65. Tá? Em 1962, esses estados elegeram esses governadores. Tá? Aqui no Sul se elegeu Hildo Meneghetti, tá? Do PSD. Lá em São Paulo se elegeu o governador Adhemar de Barros.
no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, e no Amazonas e no Acre, se elegeram governadores do PTB. Isso mudou um pouco o cenário político brasileiro. No Senado, o PTB conseguiu uma bancada interessante aqui de senadores, e na Câmara dos Deputados, aqui uma virada. Aqui, no caso, nas eleições legislativas de 62, o PTB conseguiu maioria. Conseguiu maioria? Não. Ele, na verdade, o PTB elegeu 50 deputados a mais que a eleição anterior, e o PTB passou a ser a segunda maior força política do país. Então, também foram esses deputados do PTB. Então, assim, em 62, o Jango tinha maioria no Congresso, e por isso também facilitou ele antecipar o plebiscito para o início de 63, e isso também fez com que ele tivesse condições, via legislativa, de implementar algumas ações que ele havia proposto, reformas de base, a questão da lei de remessa de lucros, né? Enfim, ele conseguiu fazer isso, tá? E aqui, só para a gente dar uma colocada aqui nessa parte, né? Já são 8h15, gurizada, tá? Bom, eu posso deixar isso para... mas só para nós fechar rapidinho, né? Então, então você tinha esses grupos, né? Então aí tem o comício do dia 13 de março, né? Da Central do Brasil, aonde o Jango decretou desapropriação de terras, encampamento de refinarias, pede nova Constituição, e a partir daí a coisa se acirra. Aqui está o material das reformas de base, as propostas, depois eu vou mandar isso para vocês, mas coisas assim, que virariam o Brasil de ponta cabeça, assim, digamos, não é que viraria de ponta cabeça, mexeria forte nas estruturas do Brasil. Talvez a reforma mais transformadora do Brasil nos últimos anos seria essas reformas de base. Mas aí a lei de remessa de lucros, ela foi aprovada em janeiro de 64, o que aumentou ainda mais o ódio dos empresários estrangeiros pelo Jango, né? E aí tudo isso começou a se articular para a derrubada dele, né? Então ele foi derrubado, ele vai ser derrubado, na verdade, no fim. Na verdade, o Jango, assim, vamos falar bem a verdade, o Jango, ele foi... aí teve a rebelião do Sargento em 63, né, também outro motivo. Aqui o negócio tá mais... Não, aqui, né, olha esse cartaz aqui, comunismo não, democracia sim. Governo cristão, verde e amarelo, sem foice nem martelo, né? Isso daqui, então, 64. Não é 2018, não é 2020, tá? Pra vocês verem, né, como as tragédias e as farsas, elas se reúnem, né? Bom, gurizada, passemos aqui um pouco do horário, me empolguei aqui, esse tema ele é ótimo, a gente vai... esse tema